A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens da nossa CPAD, primeiro trimestre de 2021, com o tema Ensina-nos a orar. E o comentarista é o pastor Marcos Tedesco, escritor, conferencista e comentarista de revistas dominical. Na lição anterior, a lição número 10, nós estudamos sobre a oração do Pai Nosso. Jesus é a oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos estudar a oração sacerdotal de Jesus. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Lição número 11, 14 de março de 2021. A oração sacerdotal de Jesus. Texto do dia. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. João 17:6. Síntese. A oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Os objetivos desta videoaula é, primeiro, demonstrar o contexto em que foi proferida a oração sacerdotal. Segundo, dimensionar a importância da santificação para o cristão. E terceiro, enfatizar a continuidade da missão da igreja. Texto bíblico se encontra em João 17, do versículo 1 ao 4, do versículo 9 ao 11, do versículo 17 ao 19 e do versículo 22 ao 23. Leiamos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Na introdução, o autor diz que
Nesta semana estudaremos uma oração muito especial, realizada por Jesus, que é a chamada oração sacerdotal. Jesus como nosso sumo e suficiente sacerdote. Próximo do momento de sua prisão, essa oração propõe uma síntese das questões que envolvem a missão dos cristãos na terra. Esse é um tópico. O processo de santificação, a vontade de Deus para com a sua igreja e as necessidades dos crentes para com o Pai Celeste. A oração proferida por Cristo revela misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. O Mestre apresenta a Deus as nossas necessidades e pede que conheçamos a perfeita alegria, esse é um ponto, que sejamos guardados do mal, que cresçamos em verdade e em santidade e que possamos demonstrar o amor com as pessoas. Essa oração, que faz parte de um momento tão intenso na vida de Jesus e de seus discípulos, nos permite um alento e um refrigério diante de tantos desafios que enfrentamos no mundo e nos lembra de que em Deus somos mais do que vencedores. Então aqui era um momento próximo da prisão de Jesus. Acredita-se que fora no Getsemane, aquela última oração em que ele levou os seus 3 discípulos mais próximos para orar com ele. Nessa oração envolve a missão de todo cristão, a vontade de Deus, o processo de santificação. Então é uma oração, como diz o próprio tema, sacerdotal, a oração de um líder espiritual. Vamos ao tópico 1, é chegada a hora. Subtópico 1 diz, em fervente oração. Jesus, momentos antes de sua prisão, dirige a Deus essa oração, que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então, todo professor de escola dominical, todo líder, todo obreiro, todo pastor, ele precisa aprender essa oração sacerdotal. Desde um pastor que ora por suas ovelhas, um líder que ora pelos seus jovens, um professor de escola dominical que ora por seus alunos, até um pai que ora por seus filhos. A oração sacerdotal de Jesus é uma referência de comprometimento de um líder com Deus, conforme eu acabara de falar. Entre os objetivos das nossas orações, por aqueles que estão sob nossas responsabilidades, estão os anseios para quê? Então, os objetivos. Primeiro, conheçam profundamente a Jesus Cristo e a sua palavra. Então, nós devemos orar pelos nossos alunos, pelos nossos jovens e crianças. Segundo objetivo, que eles sejam preservados por Deus das influências mundanas. Sabemos que quem é pai, quem é mãe, sabe a luta que é para manter seus filhos no caminho da ética, do respeito, Então, as influências mundanas, elas são enormes e nós precisamos pedir a Deus para guardar nossos jovens, nossos filhos. Outro objetivo, que gozem da verdadeira alegria em Cristo, para que eles não se sintam obrigados a servirem a Cristo, mas que eles façam isso por amor, que eles sintam alegria em servir a Cristo, Outro objetivo que nós devemos ansiar nas nossas orações, que em seus pensamentos e ações reflitam a Jesus, que eles se pareçam com Jesus. Um outro objetivo, que busquem a unidade no
Senhor, a unidade no Senhor, porque há muitas pessoas individualistas e principalmente no reino de Deus, pessoas que querem fazer tudo sozinhas. Elas acham que elas são autossuficientes. Não, meu irmão, minha irmã, nós devemos dividir com o nosso irmão as tarefas do reino de Deus. Nós devemos ter unidade com um só propósito, que o nome de Jesus seja glorificado. Um outro objetivo da oração sacerdotal, que anunciem o reino de Deus, né? Que saiam para evangelizar, saiam para visitar, que eles anunciem o reino de Deus, que sejam perseverantes na fé e que com Cristo permaneçam no amor e na presença do Pai. Quantos de nossos jovens e adolescentes, e por que não dizer até pré-adolescentes, que abandonam a fé, que não conseguem perseverar na fé, que não conseguem permanecer na presença de Deus. Então nós precisamos orar a Deus e criar estratégias para que esses jovens, essas crianças, pré-adolescentes, eles permaneçam na presença de Deus, na casa do Senhor. Então, a oração sacerdotal é um marco no ministério de Cristo, pois nos permite perceber o cuidado do Mestre para com a grande amplitude dos desafios que seriam enfrentados pela igreja que estava nascendo, né? E principalmente a partir da descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, né? Podemos observar que a vida de oração sempre foi uma constante no ministério de Jesus. Veja o quão frequente essa prática era registrada. Vamos ver isso na Bíblia? Primeiro no batismo, né? Vamos ver Lucas 3:21, no Novo Testamento. Obviamente que você já sabe que eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então você trate de pegar a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, por gentileza, para nós lermos juntos, conferir essas referências que embasam o raciocínio e o desenvolvimento do pensamento desse comentarista. Lucas 3:21. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus estava em oração. Ele orou antes do batismo e depois do batismo, e diz o texto que o céu se abriu. Todo crente que tem uma vida de oração, o céu se abre e Deus fala com ele. Marcos 1:35 fala de Jesus orando de madrugada, que é um momento especial em que todos nós cristãos deveríamos nos esforçar, por amor a Cristo, a buscar a Deus pela madrugada. Marcos 1:35, olha o que diz: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus tinha uma vida de oração. Mateus 14:23, vejamos também, leia a sua Bíblia de Estudo Pentecostal junto comigo e vamos meditar no que diz o texto. Mateus 14:23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Então Jesus foi para o monte orar, orava de madrugada, orava no monte, antes de escolher os seus 12 discípulos, que é uma
é outra atividade importante. Toda atividade que você vai desenvolver, é importante que antes você tenha um período de oração buscando de Deus confirmação, orientação, a revelação de Deus. Vamos ver Lucas 6:12. Antes de escolher os seus discípulos, Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E aí, quando o versículo 13, então, já diz o que aconteceu logo após. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então veja que antes de fazer a escolha, Jesus, ele orou. Lucas capítulo 9, lá no Monte da Transfiguração, Lucas 9:29. Olha o que diz o texto, Lucas 9:29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então veja que, estando ele orando, veja o que acontece quando um homem ora. E no Getsêmani, capítulo 22, versículo 44, para finalizarmos essa primeira parte, Lucas 22, 44, a oração no Getsêmani. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Então veja a vida de oração de Jesus. Entre várias tantas outras vezes, foram muitos os momentos de oração que marcaram o ministério terreno do Filho de Deus. Porém, a oração sacerdotal ocupa um lugar especial por sua amplitude de temas e chamados ao grande desafio proposto ao povo de Deus. Então, nós temos várias orações. Já dissemos na introdução que essa oração sacerdotal muito provavelmente aconteceu no Getsêmani, E é uma oração de aspecto bastante ampliado, vários temas, vários assuntos relacionados à missão, relacionados aos obreiros que estavam se preparando para a sua missão. Subtópico 2, a mensagem da cruz. Jesus inicia sua oração falando: Pai, é chegada a hora. João 17:1. Mas que hora era essa? O momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz, para que todos nós tenhamos acesso à vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é essa hora, esse momento em que ele seria levado ao Calvário para morrer pela humanidade. Então ele diz: Pai, é chegada a hora. Foi um ato movido por um amor que nós jamais podemos ou poderemos imaginar, mas que conseguimos senti-lo nos transformando, nos envolvendo e nos direcionando a seguir a Cristo em todos os momentos de nossa vida. Esse amor também leva a nos entregarmos diariamente em prol da salvação dos nossos irmãos, conforme está em 1 João 3,16. Quando nós recebemos esse milagre da salvação, nós então sentimos o mesmo. 1 João 3,16, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós,
e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então é inconcebível que um irmão não fale com o outro, que um irmão não goste do outro, que um irmão não tenha amor um pelo outro, porque caso contrário não é o amor de Jesus. Essa pessoa não tem ainda o amor de Jesus, ela só tem da boca para fora, né? Afinal, o Pai não quer que ninguém se perca. Em Mateus 18:14, Jesus deixa isso muito claro. Mateus 18:14, ele diz assim: também não é vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles querem que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados e aceitem a Cristo como Salvador. Então, essa é a mensagem da cruz, né? Nós nos tornarmos imitadores de Jesus, fazermos o que Jesus fez para levar outros ao caminho da salvação. Subtópico 3, para a glória de Deus. Mediante o sacrifício da cruz que se aproximava, o plano divino de redenção da humanidade estava chegando ao momento supremo, onde o Cordeiro de Deus daria a sua vida por cada um de nós. Essa é uma história movida por um amor imensurável e contagiante. Se você não fechou a sua Bíblia, abra de novo lá em 1 João, capítulo 4. Eu, infelizmente, fechei, mudei para outro lugar. 1 João 4:10. 1 João 4:10, ele diz: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, esse momento aqui da história de Jesus, essa hora de Jesus, é a hora em que o Pai seria glorificado, em que a missão estaria sendo cumprida quando Jesus fosse levantado na cruz do Calvário. Como não viver intensamente o amor de Deus ao aceitar a Cristo como Salvador? Como não glorificar ao Pai com toda a nossa existência quando somos movidos pelo amor ágape? Né? 1 aos Coríntios 10:31, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala do propósito da nossa vida. Qual é o propósito em estágio inicial e final da nossa vida? Versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós vivemos, nos movemos, respiramos, pensamos, tudo isso é para a glória de Deus, que deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Enfim, todas as coisas são para a glória de Deus, e Cristo manifestou esse belíssimo fato em sua oração. Quando Jesus diz: glorifica o teu Filho, não busca a sua própria glória, mas sim a glória do Pai e do Filho, que com o Espírito Santo formam uma única pessoa que nós chamamos de Trindade. Essa palavra Trindade, é muito bom deixar claro, ela não está escrita na Bíblia, mas nós temos os versículos que embasam essa nossa crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo, formando um só Deus. João 7:18 diz o seguinte: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou,
esse é verdadeiro e não há nele injustiça. João 7:18, capítulo 12, 28. Veja Jesus então aqui reconhecendo que ele veio enviado pelo Pai. João 12, 28, Pai, ele orando, né? Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade trabalhando para a glória de Deus. Vamos ao tópico número 2, né? O tópico número 1, então, é chegada a hora. Agora o tópico número 2, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem um grande valor para aqueles que seguem a Jesus. Quando o mestre ora pedindo proteção, alegria, santificação, união e amor, o faz referindo-se aos que atendem os requisitos básicos. Veja, primeiro, pertencem a Deus, né? Receberam a Cristo como Senhor, creem em Jesus, são separados do mundo e guardam a palavra. É por esses que Jesus está orando. Diante desses requisitos, o guardar a palavra tem um significado especial, pois, à medida em que as palavras de vida penetram no coração e na mente do cristão, ele se torna pertencente a Deus, crê em Jesus, torna-se separado do mundo e tem ainda mais sede pelas verdades eternas contidas na palavra viva. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e poderosa e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do homem. Então veja que a palavra de Deus ela é viva, ela dá vida, ela transforma, ela cura, ela liberta. Por isso é tão importante que nós leiamos permanentemente, constantemente a palavra de Deus. Vamos lá, por isso que Jesus falou, a tua palavra é a verdade. Subtópico 2, que os livre do mal. Jesus, durante essa oração especial, pede ao Pai que livre os seus filhos do mal. O amor de Cristo o impeliu a interceder por cada um que teria que enfrentar os desafios que se levantariam ao longo de toda a história da igreja na terra, desde os momentos seguintes à sua crucificação até os dias finais. Mais adiante, o mestre complementa pedindo que o Pai santificasse os seus filhos na verdade. Então, primeiro ele pede que o Pai os livre do mal, né? O mal que ronda a todo ser humano na face da terra, principalmente os cristãos, porque nós estamos numa batalha espiritual, e pede que o Pai os santifique na verdade, santifique na palavra. É na santificação que acontece o processo de afastamento das influências malignas do mundo e uma aproximação com Deus. Então, quanto mais santificado for o Filho de Deus, mais ele vai estar próximo de Deus. Quanto menos santificado, mais distante de Deus ele estará. Então, quando os crentes buscam a santificação na palavra, que é a verdade de Deus, passam a viver um maravilhoso processo de constante santificação, onde o mundo perde o significado e não mais consegue imperar sobre as vidas. Nesse momento, cada cristão volta-se para Deus, adorando-o,
servindo-o e buscando ainda mais da presença divina. Então, Deus nos livra do mal na medida em que nos aproximamos dele. Assim como a proximidade de uma lareira nos esquenta e extingue o gélido ar do inverno, quando nos aproximamos de Deus e permitimos que o Espírito Santo conduza nossos passos, as forças mundanas se afastam e perdem o seu domínio sobre o homem. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais lemos a Bíblia, mais Deus nos livra do mal e nos afasta do mundanismo e das coisas deste mundo. Então, que os livre do mal era a oração de Jesus. Terceiro subtópico, para que todos sejam um. Jesus pede algo muito especial para a igreja, que todos sejam um. E para servir de referencial, usa o exemplo da própria relação existente entre o Pai e ele mesmo, Jesus. Assim como o Pai e o Filho, juntamente com o Espírito Santo, são um, formando a Trindade, os que fazem parte da igreja também devem buscar uma unidade que não seja quantitativa, mas sim plena na formação de um só corpo. Então, fazendo um parênteses aqui, nós não precisamos estar envolvidos uns com os outros, nós não precisamos ter amizade profunda uns com os outros, não. Nós precisamos ter um amor ágape, respeitoso uns pelos outros, respeito, consideração e educação, para a gente formar a unidade do corpo de Cristo. É inadmissível um cristão que não fala com outro cristão, um cristão que tenha preconceito com outro por causa da cor da sua pele, por conta da sua situação social, da sua situação financeira. Isto, biblicamente falando, é inadmissível. Nós precisamos formar um só corpo com Cristo e uns com os outros. Então é muito importante esse parênteses, essa consideração, esse respeito uns pelos outros. Jesus não se refere à união institucional e relacional entre pessoas e igrejas, mas à formação de um único corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, que nós chamamos de igreja. O mestre não pede que todos formem um, mas que sejam um. O desejo que é demonstrado na oração é para que essa união seja de uma amplitude espiritual de todos os que se entregam a Cristo, a palavra e a santificação. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você ama a palavra de Deus e você está em processo de santificação. Por isso devemos buscar a unidade, devemos ser um em Cristo Jesus. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando já para a conclusão. Para que o mundo conheça que me enviaste. Odiados pelo mundo é o primeiro subtópico. Você ficou comigo até agora, vamos até o fim. Não fuja da raia agora, tá? Como o mundo nos vê? Qual o sentimento que as pessoas descrentes possuem por cada cristão convicto e comprometido com o reino de Deus? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar nessa questão? Se nós, enquanto igreja, formos aceitos pelo mundo e bem tratados pelos não cristãos, algo está muito errado. Então quer dizer que devemos desejar sermos maltratados e odiados? A resposta não. É tão simples assim. Se acharmos aceitável e desejável tal situação, estaremos vivendo em um mundo, em um conformismo para com as multidões que se perdem.
Nosso coração deve almejar intensamente a conversão dessas pessoas, para que elas venham a confessar a Cristo e então viver plenamente uma nova vida. Mas enquanto essas pessoas não aceitam o sacrifício da cruz, terão ódio por cada um de nós, pois vê em nossas vidas algo que não compreendem e não aceitam. 1 João 3:13, lá próximo de Apocalipse, 1 João 3:13, está escrito: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Então veja que nós, enquanto crentes, enquanto participantes do reino de Deus, enquanto seguidores de Cristo, nós seremos odiados por esse mundo que jaz no maligno. Não odeiam a mim ou a você, mas sim odeiam a Cristo que está em cada um de nós. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Versículo 13, ele deixa muito claro: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades das maldades nos lugares celestiais. Então, as pessoas, os seres humanos, elas são dominadas e influenciadas por demônios, por espíritos maus, para tentar prejudicar o cristão. Então, eles odeiam Cristo que está em nós, em mim e em você. Nas palavras de Jesus, conforme João 15:18, ele diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Nós não somos deste mundo e por isso o mundo não nos aceita. Nós temos uma outra cidadania, nós somos agora cidadãos do céu. Pense bem, meu caro jovem, a nossa missão não é apenas dizer aos pecadores desse mundo que Jesus os ama, mas sim, como voz profética, chamar o povo ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono do pecado e total renovação da forma de pensar. Por isso que eles nos odeiam, eles não aceitam a nossa palavra, eles não aceitam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eles querem que nós respeitemos a vontade deles, a maneira deles pensar. Mas olha o que diz Romanos 12:2, eu vou ler na linguagem de hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, Ele muda a nossa maneira mundana de pensar. E é isso que o ímpio não gosta e é isso que ele combate em mim e em você. É por isso que o mundo odeia nós, cristãos. Afinal, somos chamados para fazermos a diferença. Mateus 5:13, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Se você puder, se você não fechou, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, Mateus 5:13-14, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então veja, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu e você, nós aqui estamos para fazer a diferença. Subtópico 2, e conheceram o teu nome. Foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi sendo conhecido pelos homens
que estavam sendo alvos da intercessão naquele momento. A palavra de Deus alcança as vidas e as transforma, mas para que isso ocorra, essa mensagem precisa ser manifesta no modo de viver de cada um que a propaga. Então não basta a pessoa falar do evangelho, ela precisa viver o evangelho. Caro jovem, se você deseja proclamar o amor de Deus aos seus colegas, permitam que eles vejam em você a manifestação desse amor. Por exemplo, se anunciamos a bondade de Deus, vivamos plenamente essa bondade. Se permita ser o canal por onde as pessoas irão conhecer o nome de Deus e todas as suas maravilhas. Seja uma vara que em Cristo produz muito fruto. João 15:5, Jesus falando que ele é a videira verdadeira, e ele diz, João 15:5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, se você estiver em Cristo, as pessoas verão Cristo através da sua vida. Subtópico 3, estamos terminando. A obra continua. Em um certo momento, Jesus, dando as instruções finais aos discípulos, falou acerca da frutificação do cristão. E ele diz lá em João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Com essa fala, o mestre nos deixa um grande desafio, que é a continuação da sua obra. Em breve, o plano de redenção estaria consumado, o sacrifício de Cristo seria realizado e uma nova vida seria possível a todos os que crescem. Mas para que todos os homens pudessem aceitar a salvação em Cristo Jesus, se faria necessário anunciar as boas novas. Após os evangelhos, chegara a vez dos Atos dos Apóstolos. Após o sacrifício vivo, Cristo ordenou, ide por todo o mundo. Finalizando, nós somos chamados a viver a continuação da história da igreja. Somos escolhidos por Cristo para dar frutos e frutos que permaneçam. A obra continua e cada um de nós, jovens, somos convocados pelo Mestre amado a anunciar a todos que há uma esperança. Portanto, diga sim ao seu chamado, ao chamado do Mestre. Então aqui nós finalizamos a oração sacerdotal, a última oração de Jesus de Nazaré por todos os seus apóstolos e por todos aqueles que iriam aceitar o chamado de ser um servo do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Deus abençoe a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.